turma, essa aula vai ser somente sobre formação de substâncias usando os ânions e cátions. Nós já vimos sobre regra do octeto, já vimos também sobre os tipos de ligação química. Vou deixar um atalho aqui em cima para vocês, tá certo? Para vocês poderem buscar a parte teórica desses conteúdos, tá? Então aqui nós vamos somente para a formação das substâncias, utilizando então os íons, cátions e ânions. Eu separei aqui um cátion de cada valência e um ânion de cada valência com seus respectivos nomes. Nessa aula a gente vai ver principalmente a formação de sal. A formação de ácidos e de bases seguem mais ou menos o mesmo padrão que nós estamos vendo aqui. Só a formação de óxidos é que nem sempre segue essa formação, porque aqui nós estamos falando de substâncias que vão obedecer à regra do octeto. Então, como eu vou montar esses sais? Como eu vou montar essas substâncias? Quando eu utilizo a mesma valência, lembrando que valência é o número que acompanha o sinal, certo? O sinal é a carga. A valência é um número. Então, nós temos monovalentes. Eu tenho tanto positivo quanto negativo, mas os dois são monovalentes. O mesmo acontece com os divalentes, trivalentes e tetravalentes. Tá? Então, quando eu falar substâncias de mesma valência, eu não estou incluindo a carga, ou seja, o sinal. Tá? Porque nós sempre vamos ligar um positivo com um negativo. Então, vamos começar ligando aqueles elementos que têm a mesma valência. Então, eu pegar o cátion de uma valência com o ânion da mesma valência do cátion. Aqui no caso é só vocês seguirem reto, tá certo? Se as linhas aqui fossem retas. Eu vou fazer essas linhas a lápis para a gente poder ir apagando. Então, eu vou fazer aqui a linha a lápis. Se eu juntar, então, o Na com... Pronto, agora dá para ver. O Na com o NO2 menos 1. Mesma valência, como é que eu monto? Eu vou montar aqui do lado, tá certo? Para ficar melhor, para sobrar espaço aqui embaixo para depois. Então, mesma valência. Eu simplesmente escrevo os íons sem a valência. Aqui no caso, então, eu vou marcar todas as valências em amarelo. Tudo que sobrar, então eu vou pegar a valência é a carga, tá? Tudo que sobrar é o íon. Se eu vou pegar na linha mesma valência, então eu vou juntar o Na com o NO2. Quando a valência é igual, eu só preciso juntar e mais nada. O positivo sempre vem na frente, então tá aí, bonitinho. Já montei, eu não preciso me preocupar com mais nada. Divalente, mesma coisa, eu vou juntar primeiro o positivo, Ca, retirei a valência, com o negativo, S. Preciso fazer alguma coisa? Não, tá pronta. Eu não preciso fazer nada, não preciso acrescentar nada, não preciso tirar nada. É só deixar do jeito que tá. Vamos para o trivalente. Eu vou escrever o Al e PO4. Só isso. E por último, o PB, P2O7. Como eles têm a mesma valência, eu não preciso arrumar. Eu não preciso fazer nada. Simples assim. Vou apagar agora aqui a minha linha. Agora, eu vou montar apenas com o cátion mais um monovalente, mas vou montar
com esse, não vou montar com o NO2, porque a gente já fez, tá certo? Mas vou montar com o divalente, o trivalente e o tetravalente. Eu vou pegar um monovalente e juntar com uma valência diferente qualquer. Então, ó, no caso, o Na vai juntar com S, vai juntar com P, e vai, desculpa, com PO4, e vai juntar com P2O7. Aqui eu vou ter algumas alterações, aí já não vai ser mais simples como sendo da mesma valência. Se eu pegar o Na, vou escrever o Na sem a valência dele, com o S, vou escrever o S sem a valência e a carga dele. Certo? Só que, como eles são de valências diferentes, nós vamos precisar trocar essas valências, inverter essas valências. Ou seja, o Na está com a valência 1. Então, esse 1, ele não é escrito como índice. Deixa eu ir mais para cá. Esse 1, ele não é escrito como índice. Nós nunca escrevemos o índice 1. Tá? Então, eu não vou me preocupar em colocar o 1 lá para o S. Eu vou deixar sem. Agora, a valência do S, do sulfeto, é 2. Se ele tem valência 2, esse 2 ele vai como índice para o Na. O que é o índice? Índice a gente coloca um númerozinho lá embaixo do Na. Então, vai ficar Na2S. O mesmo vai acontecer com os demais. Então, eu vou colocar o Na primeiro, sempre o positivo primeiro, e escrever o PO4. Lembrando que a gente tira a carga e a valência para poder escrever. Agora, vamos ajustar. O 1, nós não escrevemos. Nós já falamos que nós não escrevemos. Então, o 3 eu preciso escrever. O 3 está com PO4, então esse 3 vai parar lá embaixo como índice no Na. Fazendo o último, a mesma coisa, começo com o Na, escrevo P2O7, agora vou trabalhar os índices. Índice 1 eu não escrevo, índice 4 vai para baixo do Na. E é só isso. E se eu fizer ao contrário? Gente, esse lápis ele não apaga direito. Ele é muito forte, ele não apaga direito. Ele é bom que ele aparece, mas o ruim é que ele não apaga. E se eu fizer então agora ao contrário? Pegar a valência 1, só que do ânion, e juntar com os outros. Então, eu vou juntar aqui o NO2 com o Ca, com o Al, com o Pb. Como é que eu vou fazer agora? Agora eu vou vir para cá para baixo, tá? Vamos lá. Eu vou de novo começar escrevendo pelo positivo, pelo cátion. Então, eu estou juntando o NO2 com o Ca. Então, eu começo pelo Ca, que é positivo. Ca. E escrevo, então, o NO2. Vamos ajustar agora, já que eles têm valências diferentes. O NO tem valência 1. Então, esse 1 eu deveria colocar embaixo do Ca, mas eu não escrevo. Vou deixar assim. O Ca tem valência 2. Esse 2 tem que ir para baixo do NO. Então, eu coloco aqui a valência 2. Qual é o problema? Se eu deixar do jeito que está aqui, como eu tenho duas letras maiúsculas, esse 2 está multiplicando tanto o N quanto o O. Se eu deixo simplesmente assim, fica aparecendo que a fórmula é CaNO22. E na verdade não é. Então eu preciso colocar um parênteses nesse ânion. Então vai ficar CaNO2, parênteses 2. Tá certo? Sempre que tiver mais de uma letra maiúscula, seja no cátion, seja no ânion, tanto faz, e eu for colocar um índice para multiplicar todo aquele íon, eu preciso colocá-lo entre parênteses. Vamos fazer de novo, só que agora com o alumínio. Então, como o alumínio é positivo, eu começo escrevendo pelo alumínio. E escrevo NO2. Mais uma vez, o NO é menos 1, eu não escrevo nada aqui embaixo. Mas o alumínio é 3, esse 3 vai como índice. Tá aqui o 3 como índice.
mais de uma letra maiúscula, parênteses. Então, vai ficar AlNO2, 3. E com o PB a mesma coisa. PB, NO2. Índice 4, então eu coloco parênteses 4. E é só isso. Vamos agora acrescentar mais um nível de dificuldade nessa história. Nós vamos fazer agora juntando o 2 e o 3. Por que que o 2 e 3 é mais um nível de dificuldade? Porque 2 e 3 não são múltiplos um do outro. Por isso. Então, quando nós fazemos 2 com 3, um divalente com um trivalente, então eu vou pegar aqui o CA com PO4, eu escrevo o primeiro positivo, então eu vou colocar o CA. E depois escrevo o negativo, PO4. Lembra que eu falei que nós tínhamos que inverter os índices? O CA tem índice 2, então esse 2 vai ter que ir lá embaixo do PO4. Como eu tenho mais de uma letra maiúscula, eu sou obrigada a colocar, então, o parênteses. Mas o PO4 tem índice 3. Como eu tenho aqui o índice 3, esse 3 vai para baixo do CA. Então, fica CA3, PO4, 2. E no caso do alumínio do sulfeto, mesma coisa. Eu começo pelo alumínio, que é positivo, e escrevo S. E vou ver. Aqui eu tenho 3 no alumínio. Esse 3 tem que ir para baixo do outro, que é o S. Escrevo 3 aqui embaixo. Como o S só tem uma letra maiúscula, eu não preciso colocar parênteses. O S tem o 2. Esse 2 vai para baixo do alumínio. Por que que eu não coloco parênteses no alumínio? Porque ele só tem uma letra maiúscula. O L é minúsculo. Então, eu vou colocar sem parênteses. Última condição agora dessa formação vai ser juntar um íon divalente com um íon tetravalente. Eu vou fazer primeiro o Ca com o P2O7. O que que acontece? Eu vou escrever aqui o Ca e o P2O7. Se eu fosse ajustar aqui os íons, como a gente fez nos outros, eu ia pegar o 2, colocar embaixo aqui do P2O7, parênteses, e o 4 embaixo do Ca. Qual é o problema disso? O problema é que os dois são múltiplos. Eu não poderia colocar desse jeito. Por quê? Isto aqui, na verdade, quer dizer o seguinte. Eu tenho um Ca que tem 2 elétrons para doar. O P2O7, eu vou colocar o P2O7 dentro de um círculo, tá bom? O P2O7, ele quer 4, a bolota aberta significa que está vazio, é espaço vazio para completar com elétrons. Então, o meu Ca, simplesmente, vou fazer de outra cor aqui. Esse Ca simplesmente doa o elétron dele, os 2 elétrons dele, para o P2O7. Resolveu o problema do Ca. Mas não resolveu o problema do P2O7, porque ele ainda tem 2 espaços vagos para mais 2 elétrons. Então, ele vai precisar de mais um Ca que tenha mais 2 elétrons disponível para poder doar para ele. Quando ele ganha mais 2 elétrons de outro cálcio, aí sim ele resolve o problema dele de elétrons. E esse aqui também resolveu o problema dele. Então, observe, eu resolvi o problema dos 2 cálcios e desse único P2O7. Eu não precisei de 4 cálcios para fazer essa substância. Eu só precisei de 2.
E eu não precisei de 2P2O7, eu só precisei de 1. Então, eu preciso fazer um ajuste aqui. Toda vez que for o 4 e o 2, eu tenho que reduzir. Então, vai ficar 2 e 1. Então, a substância correta é Ca2P2O7. O mesmo aconteceria se eu fosse montar com o sulfeto, que é 2, com o Pb, que é 4. Como é que eu faço isso? Fazendo, então, aqui embaixo. Eu vou escrever primeiro o positivo, Pb, e depois o negativo, S. Aqui é 4 e 2. Se eu já vejo que os dois são múltiplos, 4 e 2, o que eu faço? Eu já vou substituir aqui para 1 e aqui para 2. Então, o que eu vou jogar para o outro lado é o 2. E aqui eu jogaria o 1. Então, assim vai ficar apenas, juntando os dois, né? Que já que ele ficou separado, vai ficar PbS2. Apenas isso. Como nós estamos falando de sais, vou falar rapidamente como formar o nome dos sais. É bastante simples, tá? Lembrem-se do ditado, os últimos serão os primeiros. Lembrando desse ditado, vocês conseguem formar o nome dos sais, que é o mais simples de todos. Só que, quando a gente forma as substâncias, a fórmula molecular, a gente coloca o positivo na frente, e vocês vão decorar que os últimos serão os primeiros. Então, se aqui na fórmula vem primeiro o positivo, no nome vem primeiro o negativo. Os últimos serão os primeiros. Eu vou inverter a ordem. Então, por exemplo, aqui eu tenho Ca2P2O7. O Ca foi o primeiro, então eu vou pegar primeiro o nome do P2O7. P2O7 é o pirofosfato. Então, é o pirofosfato. D, o Ca é o cálcio. Então, eu escrevo o nome do cálcio. E está pronto. Eu já dei nome a esse sal. E eu faço isso para todos os outros. Quero só chamar a atenção para mais um aqui. Eu vou usar, então, aqui esse cantinho de cá, que é o caso do Pb. O Pb, ele tem duas valências. Ele tem a valência de plumboso e tem a valência plúmbico. Esse plúmbico, ele também pode ser chamado de chumbo 4. Então, eu posso tanto formar, aqui no caso que é o NO2, que é o nitrito, eu posso tanto formar o nitrito plúmbico. Quando eu formo plúmbico, eu não coloco mais o D, tá? Quando eu uso essa terminação ico, eu não uso mais o D. Então, não é nitrito D plumbico, é nitrito plúmbico. Ou nitrito de o chumbo, e aí eu coloco a valência dele, que é 4. Está entendido? É bastante simples e espero que vocês tenham entendido. Seguindo esses padrões, vocês primeiro têm que separar qual é a valência, para seguir então o padrão que nós vamos precisar para fazer a substância e depois dar um nome, lembrando que os últimos serão os primeiros. Então, turma, até a próxima aula. Tchau, tchau!